Fala, meus queridos, tudo beleza? Vamos lá então para mais um vídeo. Nossa ideia agora é concluir esse tema dos árabes, né? Uma sequência de 4 vídeos. Vamos falar um pouquinho agora sobre política e economia. Então ali na página 34 do livro didático de vocês, peguem lá para vocês poderem acompanhar. Então eu vou ler para vocês ali rapidinho, né? Estudamos que Mohammed fundou uma nova religião. Esta uniu clãs e tribos que estavam divididos. Portanto, além de unificar os povos árabes em torno de uma única fé, o profeta Mohammed também criou um Estado com poder centralizado. O Islã tem como base a submissão a Allah, ao seu Deus, né? Não só na religião, mas ainda no aspecto político. A Arábia então estabeleceu-se como uma teocracia, em que a autoridade política é também a autoridade religiosa. Então, a ideia é assim que aquele líder político também é o líder religioso, então tem essa união assim. A gente viu também no Império Bizantino que a gente tem um pouco essa parte também, né, no cristianismo, né, que a religião acaba caminhando junto com os imperadores ali, no caso, os seus líderes também. Política acaba caminhando junto. E aqui também não foi muito diferente. Após a morte de Muhammad em 632, Abu Bakr, um dos primeiros seguidores de Muhammad e sogro dele, assumiu o poder e recebeu a denominação de califa, sucessor do profeta. Então ali ele já assumiu esse poder, né, e virou o califa, né? Então ele assumiu o comando político e religioso. Cerca de 100 anos após a morte de Muhammad, o islamismo chegou ao Egito, à Palestina, à Síria e ao restante do Oriente Médio. No século VII, alcançou a Pérsia e, no século VIII, também no norte da África, de onde cruzou para a Península Ibérica. Bom, o processo de expansão possibilitou aos árabes a conquista das rotas comerciais antes dominadas pelos persas, indianos e bizantinos. Os árabes comercializavam ouro e marfim da África, além de especiarias, porcelanas, tinturas, pergaminhos e sedas do Extremo Oriente. Por causa do intenso comércio realizado, os árabes foram obrigados a se organizar fazendo uso de recibos e de cartas de crédito. Então os árabes sempre foram bons negociadores, né? E essa parte comercial era muito intensa nessa região. Então era comum assim eles precisarem criar novos mecanismos para conseguir administrar essa parte financeira e essa parte comercial também. Ali na página 35 tem um mapinha que diz a expansão do Islã, 1624 a 750. Então tem toda uma demarcação, né, que diz desde a época de Mohammed ali, que foi 632 depois de Cristo, tá? A gente fala sempre de DC, como eu fiz para vocês, é depois de Cristo. Então ele tem um pontilhadinho, foi toda a expansão da Arábia, né, com Mohammed. Então depois da conquista dos 4 primeiros califas, né, em 661 depois de Cristo, é aquela parte verde, e aquela parte ali em laranja, acho que é um laranja, um rosa ali, depois das conquistas dos califas Omíadas, né, 750 depois de Cristo. Então toda essa parte que teve essa expansão, nesse mapinha ele mostra um pouquinho cada tempo, né, cada ano de cada califa foi expandindo também. Tá? Ali temos a interpretação de documentos embaixo,
Os árabes foram grandes difusores de moedas, pois, em decorrência do intenso comércio realizado, assim, né, como eu falei, com os papéis e os mecanismos que eles tinham que criar para fazer esse comércio, necessitavam de instrumentos monetários que facilitassem as trocas comerciais. Então, ali tem algumas moedas, né, que eles criavam para facilitar o comércio também. Então, vamos lá para a página 36, página 36, lá em cima, cultura e sociedade. Então vamos falar um pouquinho da cultura e sociedade desse mundo árabe. Com a expansão do Islã por um território tão vasto, surgiram formas de organização social distintas. Entretanto, é importante salientar que o patriarcalismo, né, se manteve como característica marcante, ou seja, o comando da família, da política e da economia permaneceu resguardado aos homens. Então, os homens sempre continuavam sendo os patriarcas, o comando das famílias sempre para eles. Às mulheres cabia a submissão ao pai, ao marido e aos filhos homens já adultos. Então, pense que a mulher deveria ser submissa, e em alguns casos já, o homem já tinha mais de uma mulher, né? Dependendo como a legislação do país aceitasse, então ele poderia ter várias esposas, e a mulher tinha que ser submissa, aceitar toda uma situação assim, e ela deveria também ser submissa ao pai, então, ao marido e aos filhos homens já adultos. Então, os filhos que eram homens, a partir que adquirisse a maioridade, ela também deveria ser submissa a eles. Pense como a mulher, assim, nesses países árabes, ela tem uma submissão muito grande. Com a globalização da economia e a facilidade de trocas de informações na atualidade, em muitos países islâmicos, as mulheres vêm adquirindo mais participação em todos os setores da sociedade. Sim, realmente, né? Mas eu acho que para quem gosta um pouco dessa cultura árabe, ou já assistiu algumas coisas nesse sentido, alguns documentários, você vai ver que ainda ela é bem reprimida ainda, né? Eu acho que é um caminho ainda bem longo para a mulher conseguir uma ascensão maior na sociedade, né? Que ele é de direito, mas eu acho que é um caminho longo ainda. Então, muitos países ainda proíbem, né, a mulher expor o rosto, então usa-se a burca, então sempre tem que estar com um véu cobrindo o rosto, não pode mostrar o corpo também jamais, só é livre mostrar o corpo ao marido, né? Então, ela é sempre repreendida em vários sentidos nesse mundo árabe ainda. Tá? Claro que tem alguns países que já estão um pouco à frente, justamente como fala aqui o texto. A globalização começa a mostrar o mundo para essas mulheres e mostrar que em outros países, em outras culturas, as mulheres são diferentes. Então, claro que elas começam a ver que elas também precisam mudar, precisam evoluir um pouco em relação a esse mundo que elas viviam, né? E essa cultura do modo geral. Mas isso é um processo um pouco longo, como eu falei, e cabe a elas também, né? Lutar por seus direitos, né? E dentro da sociedade que elas vivem, que é uma sociedade bem ou mal machista mesmo. Bom, vamos ali. Os árabes e a difusão do conhecimento. As longas viagens e o contato com os outros povos levaram os árabes a conhecer e difundir instrumentos como a bússola, a pólvora e o astrolábio. Eles não apenas tornavam conhecidas as invenções de outros povos, como também as aprimoravam, tornando-as mais eficazes, mais eficientes, ou criando instrumentos também, né? Então, assim, eles tinham muito essa ideia de criar as coisas, desenvolver sempre coisas que pudessem facilitar a vida deles também. Ali tem os algarismos também, né? Os algarismos. Então, ali os algarismos arábicos, por exemplo, foram trazidos da Índia e em Bagdá transformados em símbolos de 1 a 9, que depois do acréscimo do zero podiam formar qualquer número imaginado.
Esses algarismos foram levados para a Europa, substituíram o uso do ábaco nas transações comerciais. Então, assim, isso é uma coisa que eles já existia, né? Então, eles trouxeram da Índia, mas aprimoraram isso. Então, essas são um dos exemplos que eles conseguiram fazer também. E hoje a gente usa, né, esses algarismos até hoje, depois que foi acrescentado o número 0, a gente pode formar qualquer número ali. Os árabes desenvolveram novas técnicas na metalurgia, na confecção de tapetes, tecidos de algodão e lã, na fabricação de cerâmica, na perfumaria e nos medicamentos. Na agricultura, difundiram técnicas de irrigação de produtos agrícolas, como os voltados à produção de arroz, laranja, limão, cana-de-açúcar, algodão, café, banana e várias ervas aromáticas e medicinais. Esses produtos foram levados para a Europa e cultivados na região de Andaluzia, que atualmente corresponde a uma parte da Espanha. Então ele fala um pouquinho de toda essa contribuição árabe, né, para o mundo atual. Então, assim, tecidos, própria banana, fabricação de cerâmicas, que até hoje a gente usa. Esses tapetes árabes também são super famosos, né? E tem um valor agregado muito grande, assim. Então, não é barato você adquirir um tapete desse. Tá? Na página 37, continuando ali, no contato com os chineses, os árabes aprenderam a produzir papel, o que possibilitou o registro e a circulação de conhecimentos. Foram os árabes que criaram os códices, textos encadernados no formato de livros, como conhecemos na atualidade. Então, foram eles que criaram ali o sistema de livros, né, encadernados e tal. E ali embaixo, depois do textinho verde, está ali. O contato dos árabes com a cultura de várias sociedades, além da tradução para o arábico de textos, de autores gregos, né, romanos e indianos, produziu o que se chamou de Idade de Ouro Islâmica, entre os séculos 8 e século 12. Tá? Uma das áreas de maior pesquisa dos árabes foi a medicina, sendo eles os responsáveis pelo primeiro hospital em Damasco e pela invenção de instrumentos cirúrgicos como agulhas e bisturis. Pesquisas sobre o funcionamento do olho humano e de doenças mentais. Então, assim, eles começaram também a estudar a parte dos olhos, doenças mentais nas pessoas, né? E criaram agulhas, bisturis, o primeiro hospital. Então, são várias. A contribuição árabe é muito grande, assim, para o mundo, né? A partir do momento que a gente vê ali nos livros, né? Pólvora. Então, se você juntar todas essas criações, é uma contribuição muito bacana também. Então, ele tem outras versões também, para quem quiser ler depois, tá? Tem o reino de Ashum ali, que foi um reino do mesmo período ali em outras ideias. Eu acho interessante vocês darem uma lida também nesse textinho, é bem bacana. Mas fala ali sobre um reino cristão também que ficou isolado, mas eu acho bacana, tá? É bem interessante vocês lerem também. Então a gente termina aqui mais um videozinho, tá? São vídeos curtos mesmo, né? A ideia é que a gente possa acompanhar junto com vocês esse trabalho das apostilas, porque é o material que a gente trabalha, né? Que a escola dispõe ali, que é esse material positivo, e que vocês consigam aproveitar um pouco mais esse material, tá bom? Então as aulas do positivo lá continuam, né? E a gente faz um trabalhinho paralelo aqui com nossos vídeos também e as nossas lives, beleza? Então, gente, até a próxima. Estamos juntos aí, qualquer coisa, só chama o prof lá. Um abraço.